Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista no talk show do Henri Cardim. Hoje aqui com você, meu amigo Eduardo Garcia. Eduardo, muito prazer. Empreendedor, coach, uma história espetacular. Começou muito cedo, que isso é bem bacana. Verdade. Eduardo, conta um pouco essa história. Cara, eu tava no churrasco e meu pai, ele é muito parceiro do Dr. Neil, que é o presidente do Instituto Nacional de Excelência Humana. INEX, exatamente. E é um cara super reconhecido no mundo da medicina, super reconhecido no mundo da PNL. E, de repente, eu comecei a falar sobre o assunto, me aprofundei tanto com 11 anos de idade. Ele olhou para mim e falou o seguinte: eu quero você na próxima turma de formação. Pera lá. PNL, Programação Neurolinguística. Isso. Você foi o menino mais novo do mundo a participar e a concluir um curso de PNL. É isso, Eduardo? É verdade porque meu pai já estava junto, né? Já tinha iniciado a sua carreira. E quando ele chegou em casa, foi um momento muito bacana, Henri. Foi quando ele chegou e pela primeira vez ele me deu um abraço. Antigamente é aquela coisa, tipo, benção, filho. Benção, tinha que beijar a mão. Tinha que beijar a mão, era aquela coisa extremamente colonial. Sim. Aí, depois que ele participou de um curso chamado DL, ele quebrou paradigmas. DL? Desenvolvimento e liderança. Isso. Né? E foi muito bacana porque, a partir daí, eu comecei a me encantar pelo resultado e, consequentemente, pela estrutura. E a estrutura que me chama a atenção até hoje, assim, né? E aí ele me convidou, eu fui, minha mãe não queria deixar. Ela falou que meu filho vai ficar aí 12 anos em um hotel, uma semana. Daí meu pai falou, não, ele vai sim, porque ele é mérito dele e tal. Teve um bafafá lá em casa, mas eu acabei indo. Cheguei lá, participei, o pessoal olhava pra mim como se fosse um ETzinho, assim, sabe? Você aqui. E aí começou a história, isso foi muito bom, porque na adolescência a gente tinha muitas formas de entrar em contato com as professoras, com os amigos e com as meninas também, né? Sim. Então aí você já tinha técnicas para isso. Você usava PNL para seduzir, no bom sentido, as professoras, os amigos, os colegas, para que eles te ouvissem e para que eles participassem do que você queria que eles participassem. Isso, era isso. Exatamente. Já tinham ferramentas para isso. Era ferramentas, algumas formas. A gente lida muito com empatia. E o sujeito empático, ele tem muito mais resultado e muito mais sucesso na vida. O que é empatia, Eduardo? Empatia, basicamente, é você conseguir se colocar na posição do outro e entrar numa sintonia muito próxima dela. Que é o rapport. Que é o alinhamento, ok. Alinhamento. E aí você, com isso, o que você buscou depois para fazer da vida como empreendedor? Você então, com 11 anos de idade, já estava sabendo que se você tivesse essa ferramenta, você conseguiria fazer mais que as outras pessoas, é isso, exato, né? E o pessoal usa muito na área comercial, na área de vendas. Extremamente usada. Tá, e o que você fez depois disso? Depois disso, eu cursei a escola até os 15 anos de idade. Tá. Aí meu pai e minha mãe se separaram. Nessa época eu vivia lá em Curitiba, em São Paulo. Tá. E eu e meu pai, nós nos mudamos para Curitiba. E lá ficamos durante 7 anos, aplicando treinamento. Então, o meu primeiro emprego, na verdade, não foi emprego. Eu até hoje não tenho uma carteira. Você trabalha com seu pai já em treinamento. Aplicando cursos, né? Então, a gente aplicou para muitas empresas, mais de 200 cursos a cada final de semana. Então, era um final de semana. Só que tinha lá Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, e a gente andava isso tudo. Desde pequeno você aprendeu uma coisa que o empreendedor tem que aprender cedo, que final de semana não é dia existe. De semana, não existe, né? É um dia normal para estudar, para trabalhar, para entregar palestra. Tudo. É um dia normal. O pessoal que acha que final de semana é lazer é porque não encontrou no trabalho o seu lazer, né? Se o trabalho dele é confortável, para ele a segunda-feira é sábado, a quinta é um sábado, ele pode tomar um café da tarde, ir a um cinema, ir à praia, sair com os colegas, porque aquele é divertido para ele, o empreendedor consegue organizar a agenda dele para que propicie para ele essas semanas mais confortáveis, né? Exatamente. Nós tínhamos muita facilidade com isso. Então, ele começava na sexta-feira à noite e até o domingo. E na segunda-feira já tinha que preparar o próximo. E a gente viajava 400 quilômetros, 800 quilômetros, então era muito cansativo, mas ao mesmo tempo era uma diversão, porque era só eu e meu pai. Tá. E a gente estava participando daquilo, a gente via pessoas crescendo, se desenvolvendo. Henri, um momento muito bacana foi quando a gente estava em Londrina e lá tem muitos descendentes de japoneses. Sim. E japonês não chora. É incrível, o japonês não chora. E no nosso curso lá, ele falou
que depois que ele perdeu o pai foi a primeira vez que ele chorou. É importante curtir o luto, né? Sofrer o luto é importante isso para que ele vá para a próxima etapa, para que ele cresça. Quando você fala... qual é o nome do seu pai? O meu pai chama Sérgio Garcia. O Sérgio Garcia, então, um abraço para o Sérgio Garcia aí, para ter construído esse cara profissional aqui, começando tão cedo, né? Porque eu trabalho com sucessão familiar, Eduardo, você sabe disso. E é muito comum as pessoas me perguntarem qual a idade certa do filho trabalhar na empresa do pai. Tem uma convergência mundial que aos 10 anos ele tem que ir até a empresa para conhecer, para saber de onde sai o dinheiro, como o pai trabalha, mas não para trabalhar efetivamente. Só trabalha se tiver aderência, se a criança gostar de pôr a mão, se ele quiser experimentar. Se não, leva uma vez por semana, senta na cadeira, corta um papel, brinca aqui, brinca ali e vai para casa, para aprender que a empresa é aquilo que o pai dele trabalha. E você teve a sorte, né, do seu pai ter conseguido encantar você muito cedo com esse negócio. Qual o momento difícil que você viu do seu pai nesse período que você trabalhou com ele? Teve momentos difíceis? Qual foi o momento difícil que você se recorda? Cara, o momento difícil era quando a nossa família se dividiu, né? Nós passamos 15 anos aí de uma família unida, uma família muito forte. E por algumas razões ela se desestruturou. E ver o meu pai se dedicando apenas ao trabalho e perceber essa ausência que tinha era muito pesado. Então a gente buscava sempre estar conversando, apoiando um ao outro nesse momento. Tá, então perceber que o trabalho é muito importante, ocupa a cabeça, a pessoa não faz coisa errada, ela fica concentrada ali, ocupa energia. Só isso não é suficiente. Deveria também incluir a família e você ali fazia o papel, né, de complementar o seu pai e saber que tinha um apoio de um adolescente, né? Porque você era jovem ainda. Né? Era muito jovem e pouco experiente. Eu tinha muito conhecimento intelectual, mas eu não tinha vivência. E isso me atrapalhou um pouco também. Foi muito bacana encontrar, depois de tanto tempo, uma saída para tanta informação. Era como se eu pegasse os 25 anos e trouxesse para os 15 anos, porque a minha família estava desestruturada. Então, a gente já começou a abrir, eu estudava muito sobre finanças, sobre administração, e comecei a ampliar o foco e viver, aplicar isso tudo. E aí foi quando surgiu o treinamento de negociações. Eu sempre falo nas sessões de coaching que o sucesso não é uma pessoa famosa, o sucesso não é aquela pessoa endinheirada. O sucesso é uma consequência de uma harmonia em todas as áreas da vida. É uma harmonia na área profissional, pessoal. E quando uma perna manca, fica difícil. Então esse foi um dos momentos mais sérios que nós tivemos nessa trajetória que eu tenho um orgulho de falar isso. Não tenha dúvida. O Robert Wong, ele fala, num livro dele, ele fala que o sucesso está no equilíbrio. Ele usa até um desenho que eu gosto muito. Ele pega o mastro no meio do circo, ele mostra que o mastro é você, né? E você tem as cordas que você prende no chão. Cada corda é um pedaço da sua vida, parte financeira, familiar, saúde, colegas, desenvolvimento profissional, intelectual, etc., espiritual. E se você pega uma dessas cordas e puxa muito, o pilar, né, o principal, aquele mastro principal, ele deita. Então, a dificuldade é esse equilíbrio. Como que você conseguiu retomar isso? Hoje você é uma pessoa segura, madura. Como você conseguiu consertar isso, ou arrumar isso, reorganizar, reestruturar a família no contexto profissional? Quer dizer, ser um profissional talentoso e de sucesso, empreendedor de sucesso. Como você reorganizou isso na sua cabeça? Foi um período de sequências de insights. Então, eu tinha um insight e agia. Então eu comecei fazendo as pazes com a minha mãe. Depois eu fiz as pazes com as minhas irmãs. De repente, numa casa só, estava vivendo meu pai, a minha irmã, e a minha irmã teve um filho nessa brincadeira toda, então uniu mais ainda. E a minha mãe ficou à parte. E então eu comecei a ver uma forma, já que não pode ser a família de antes, mas que seja uma família harmônica, sem um puxar o saco do outro, sem um ficar contra o outro, porque quando se trata de emoção, é irracional, né, Henry? É mais que isso, né? Eu acho que quando falo em família eu entendo que a família são pessoas que se juntam e se amam. Isso é família. Pode ser uma família de amigos, pode ser família de vários formatos. E é muito difícil, porque o que a gente encontra são famílias que vivem, às vezes,
obrigadas a viverem juntas. Um não gosta do outro, aquela falsidade, aquela coisa horrorosa. Então você conseguiu, mesmo estando separado, conseguiram ter uma família onde se respeitassem as diferenças, porque quando seus pais se casaram, eles queriam estar casados. Quando a gente monta uma empresa, enquanto empreendedor, você quer que a empresa dure 200 anos. Só que, entretanto, as coisas acontecem no meio do caminho. E o mais difícil é como reestruturar isso, como respirar fundo e dar uma outra sequência, uma outra lógica nessa estrutura de ser empreendedor, trabalhar, quer dizer, no seu caso, você teve um privilégio, porque você teve um cara muito forte do seu lado e você usou ferramentas que o mercado disponibiliza para ajudar as pessoas. Então você não estudava as ferramentas na teoria, que é maiêutica, que é coaching, não era só na teoria, PNL, você estudava isso na prática, você via que aquilo funcionava e que olhar o próximo bacana. Funciona. Sim, essa parte assim, depois que eu saí da parte intelectual e fui viver, aplicar isso, foi muito mais vantajoso. Foi aí onde eu comecei a ganhar dinheiro, foi aí onde eu comecei a ter minha independência, fui viver sozinho, ter meu próprio apartamento de frente para o Jardim Botânico. Então aquilo foi muito bacana, foi um momento de independência. E então aquilo ali me deu muita felicidade e me encheu de potência para que eu pudesse desempenhar novas facetas de mim mesmo. É como se eu tivesse a oportunidade de me reinventar. E acredito que o empreendedor ele tem que ter essa habilidade de se reinventar, de se atualizar cada vez mais. O que eu discuto com os meus clientes, Eduardo, é que eles fazem isso, aí eu preciso ensiná-los a usar uma agenda, planejar a gestão de tempo para que eles consigam também cuidar da vida, da saúde. Isso. Porque geralmente eles falam, eu cuido de tudo, só que ele negligencia a família, espiritualidade e saúde. Você consegue cuidar da saúde, consegue fazer exercício físico, você tem tempo para isso? O que você faz? Cara, eu acordo 6 horas da manhã, eu acordo bem cedo e gosto já ou uma corrida, pedalada, alguma coisa que me faça me movimentar. Depois que eu aumento a minha energia, eu me sinto pronto. Daí flui, é muito gostoso. Eu cuido da minha parte espiritual, indo à igreja, participando de movimentos de sociedade, como ajuda filantrópica. Então, eu acho muito bacana isso, você doar parte do teu tempo. Lá em Ourinhos, nós participamos da paróquia, ali como é que chama? Esqueci o nome. Tem a central, que é a matriz. Tem a central e nas paineiras. Queimado, nas paineiras. Ali tem uma comunidade ali. E ali a gente... Só que eu não conheço o que você fala, né? Poxa, logo que eu não conheço. Eu fui coroinha da Vila Margarida com o Padre Bruno durante muitos anos, falecendo Padre Bruno. E fui coroinha da Vila... Como que é o nome da vila? Seminário. Seminário. Eu fui coroinha lá também. Olha e é uma responsabilidade, né? Uma baita responsabilidade, porque a igreja é uma empresa. É uma instituição. É uma instituição igual uma empresa, que tem dinheiro, que precisa, tem colaborador, tem tudo, né? E tem sentimento, tem raiva, tem ciúmes. Principalmente. As pessoas encaram a igreja como um depósito. E não é assim. A partir do momento que você encontra o seu elo entre o seu espírito e a sua essência, você tem a capacidade de se transformar. Até então você vai ficar repetindo padrões de comportamento. E quando que você descobriu isso? Você tinha quantos anos? O meu despertar foi dentro de um curso chamado Master Practitioner. É um curso um pouco mais elevado de uma formação em PNL, onde a gente tem uma técnica de Core Transformation. Essa técnica ela é americana e quando aplicada no ser humano, é como se acendesse uma nova luz. É como se você percebesse diferente o espaço. Como se você sentisse as pessoas de uma outra forma. Não tem como explicar com palavras, você tem que viver. Tá, e naquele momento você descobriu que você poderia ser muito melhor, muito mais completo quando você estivesse cuidando da sua espiritualidade. A espiritualidade é um ponto que eu olho todos os dias. Eu acredito que sem a parte espiritual você não consegue desenvolver nada. A ação, ela parte da premissa de uma ação de convicção. Se você não tem a fé, se você não acredita, você não vai agir e vai se distanciar do sucesso. Tem um estudo que chama Harmonização de Partes, eu desenvolvi em 2007. É um estudo muito bacana, onde nós temos um lado mais alegre, mais espontâneo, um lado mais feliz. Só que daí vem uma voz interna e fala o quê? Você não pode fazer isso. Isso aí é errado, isso é imoral. Só que aquilo proporciona prazer.
Concorda? Sim. Se você harmoniza um lado e o outro, você consegue ter esse equilíbrio. E aí as suas ações fluem. Compreende? Até porque, quando fala em moral ou imoral, fala em Deus ou fala do diabo, o diabo é muito legal. Ele pega a cerveja, o carro, ele pega a comida e fala, olha, você merece comer mais uns 15 brigadeiros, você merece tomar mais uma caixa de cerveja, você merece acelerar até 180 por hora. Então, parece uma coisa gostosa, mas achar o equilíbrio entre a espiritualidade, independente da religião, entre o corpo, a família, o negócio, é um baita de um desafio para o empreendedor. Eduardo, qual a dica que você deixa para o nosso empreendedor viking? A principal dica que eu deixo para que você entre em contato com o seu melhor. Busque dentro de você um caminho para você crescer, evoluir. O conhecimento intelectual é necessário. Somado à sua capacidade emocional, você vai poder ir ainda mais longe. Pode ir aí ainda além de qualquer meta que você tenha estabelecido. Muito bem. Pessoal, chegamos ao fim da nossa entrevista com Eduardo Garcia, empreendedor, coach, aqui na nossa região do interior de São Paulo. Eduardo, foi um prazer falar contigo, desejo sucesso. E para você aí, nosso telespectador da TV Viking, a TV do empreendedor inteligente. Até a próxima.